Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá? Esse é o desejo da missionária Eliette. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus, né? Por esse momento tão especial aqui na presença dele, juntamente com todo o povo que daqui a algumas horas, alguns minutos, não sei se na parte da tarde, da noite ou de amanhã de manhã, você vai me ouvir. Mas eu quero dizer para você que o desejo do meu coração é que quando essa mensagem entrar na sua casa, na sua vida, o Espírito de Deus lhe traga paz, lhe traga clareza espiritual e revelação e entendimento desta palavra que aqui Deus me trouxe para falar a todos. Tá bom? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, mais uma vez eu estou aqui, Pai, diante da sua presença santa, para anunciar, Pai, a tua palavra a todos que assim o Senhor quiser que vai me ouvir, meu Deus. Eu não sei se na parte da tarde, se na parte da manhã ou se à noite. Mas uma coisa eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar com todos, Pai. Que o Espírito de Deus traga a clareza, Pai, desta palavra. Que não importa, meu Deus, como esta pessoa vai receber esta palavra. Eu quero que o Espírito de Deus, através desta palavra, Pai, traga transformação, traga libertação de todo mal, traga refrigério, meu Deus, para a alma desta pessoa que está sem paz, que está sem a verdadeira alegria. De repente esta pessoa, Pai, se encontra oprimida, oprimido, Pai, sem saber o que fazer por causa de um problema, meu Deus, que está passando. Ó Espírito Santo de Deus, entra na vida desta pessoa, na casa desta pessoa e traga união na família, Pai. Traga portas abertas na vida financeira. Traga salvação, meu Deus, a esta família. Traga proteção. Deus, eu consagro estes momentos que aqui vou ficar. Diante da sua presença santa, eu consagro ao Senhor. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, meu Deus, através desses momentos que aqui estou, Pai. Que tudo que estava como trava, bloqueio, embaraço, empecilho, Pai, na vida desta pessoa, que caia por terra agora. Toda a ação do mal na casa e na família desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Bem, a minha Bíblia está aberta aqui, povo de Deus. Aonde, missionária? Em Lucas, capítulo 19, tá bom? Nós vamos meditar até no versículo 9, começando do versículo 1. Atenção para o que Deus tem para você nesta manhã, porque a Bíblia ela faz essa afirmação, que nem só de pão viverá o homem, o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano precisa se alimentar, arroz, feijão e carne, nutrientes para o seu corpo físico? Sim. Precisa de vitamina? Sim, que está nas frutas, né? Nas coisas naturais, sim. Mas isso sustenta o nosso corpo físico. A nossa alma, o nosso espírito, ele é alimentado com as coisas do céu através da palavra. A palavra, ela representa a água que lava. O Espírito Santo representa também a água. Está lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38.
quando ele disse assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, qualquer pessoa que acredita em Deus, em Jesus Cristo, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, vai brotar de dentro do coração dessa pessoa que acredita em Deus, como diz a Bíblia, vai jorrar, vai fluir rios de água viva, referindo-se à paz que é colocada através do Espírito Santo no coração da pessoa que acredita em Deus, como diz a Bíblia. Missionária, de repente, é isso que está faltando para mim. Eu acreditar em Deus, como diz a Bíblia, como diz as Escrituras, porque eu ainda não tenho essa paz. Eu quero dizer para você que se você deseja ter paz, se você deseja viver com Deus, se você tem esse desejo, maior é o desejo de Deus, de que você o conheça, de que você tenha paz. E quando você partir aqui dessa vida para outra, o que Deus quer é que você tenha a salvação. Deus não quer que você venha se perder. Não só você que está me ouvindo, mas há tantos quantos Deus permitiu que viesse a esse mundo. Quando Jesus disse, está lá nos evangelhos, porque Deus amou o mundo. Quando fala mundo, são as pessoas. De tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê quem? Em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus não teve explicação nem comparação. Por isso a Bíblia descreve, porque Deus amou o mundo, que são pessoas, de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o desejo de Deus é que a humanidade viva bem, é que a humanidade não sofra aqui na terra. E quando morrer, tenha a vida eterna. Mas é todos que vai ter a salvação? Não. É todos que não estão perecendo na terra? Não, são muitos os que estão sofrendo na terra. E são muitos os que quando morrer não vai ter a salvação. Mas a culpa é de Deus? Não, porque Deus já deu o filho dele. Agora, somos nós, eu e você, que temos que descobrir na Bíblia, que é a palavra de Deus, como a gente fazer para obter a salvação depois da morte, e enquanto estiver aqui, viver bem. Porque, de repente, para muitas pessoas, viver bem é só quem tem uma casa boa, é só quem tem muito dinheiro, entendeu? É só quem tem as coisas físicas. Entendeu? Isso não é verdade. Porque se fosse verdade que só quem tem uma casa luxuosa, quem tem muito dinheiro no bolso e no banco, quem vive financeiramente bem, se fosse só eles que estivessem bem, muitos ricos não se matavam, muitos ricos não tomavam remédio controlado, muitos ricos as famílias não se separavam, muitos ricos não tinham nenhum problema, porque se o problema era dinheiro, eles têm o suficiente para isso. Mas isso não é verdade. O dinheiro, ele só é um complemento para a vida do ser humano, para ele ter um bom médico, para ir quando tiver com problema de saúde, para ele comer melhor, entendeu? Para ele desfrutar das coisas aqui da terra. Mas quando se refere às coisas espirituais, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a salvação, o dinheiro não compra o sono, o dinheiro não compra a paz, o dinheiro não compra a harmonia na família, o dinheiro não compra proteção para ninguém. Você entendeu? Então, para que o ser humano tenha uma vida plena, ele e ela precisa ter uma aliança com Jesus Cristo. Porque ninguém pode ter vida plena só com dinheiro. Só porque, que eu sou o governador, que eu sou o prefeito, que eu sou o presidente, mas morre. E a sua alma? Porque você está priorizando só as coisas, até o momento, só as coisas aqui da terra, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas Jesus Cristo está em que área da sua vida? Você tem uma aliança com Jesus Cristo? Ele é o único Senhor e Salvador da sua alma?
Porque viver financeiramente bem é uma coisa, ter uma vida completa, plena de tudo é outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, que adianta as pessoas priorizarem só aqui na terra e esquecerem que vai ter uma eternidade que aguarda a ela, aguarda a ele, aguarda todas as pessoas. E você não se preocupar com a sua eternidade, porque depois da eternidade, ou a gente vai descer para o inferno, a palavra correta e feia é essa, ou a gente vai subir para o céu para estar perto de Deus para sempre. E tudo é para sempre. Tanto o que desce para o inferno, como o que sobe para o céu. É para sempre. E essa escolha, a gente não faz depois que morre, é feito aqui. Essa decisão é feita aqui. Eu tenho muito dinheiro, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma governadora, por exemplo. Ou eu sou um prefeito, ou eu sou um vereador, ou eu sou um deputado, um senador, eu sou o presidente da república. Mas eu não tenho só esse título aqui. Eu também acredito só em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma. Não só da minha alma, mas da minha casa e da minha família. A minha família está guardada e protegida por Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor. E eu não abro mão disso. Aí é uma outra história. Você tem, tipo assim, para a sociedade você é uma pessoa importante. Mas para Deus você é mais importante ainda, porque você também tem Ele como a sua base. A base de tudo na sua vida é Jesus Cristo. Você pode ver que é por isso que as coisas desmoronam e as pessoas muitas das vezes não sabem como resolver, como lidar com diversos tipos de problemas, porque falta o Senhor Jesus Cristo para orientar essa pessoa, para instruir essa pessoa, para direcionar essa pessoa. E quando vier os problemas, por causa de Jesus na vida desta pessoa, ela consegue sobressair, ele consegue vencer. Por isso que as pessoas se matam quando estão com problema, porque não sabem o que fazer diante daquele problema. Por isso que as pessoas elas tomam remédio controlado, porque elas não têm sono e acham que, como o médico disse, que tem que tomar remédio enquanto vida tiver, porque não tem jeito, elas se... Como é que a gente diz, Jesus? Elas aceitam aquilo. Mas ninguém nasceu para dormir através de remédio. Deus tem um sono tranquilo, sem remédio. Deus não deixou que as pessoas vivam dependente de psicólogo para manter a sua mente calma, para ser tranquilo através de medicamento. Não. Isso aí são coisas que só o Espírito de Deus tem poder para revelar à humanidade. Que quando Jesus veio, ele veio a esse mundo para libertar completamente a humanidade do sofrimento. Mas Deus é tão bom que ele sabia que muitas pessoas não iam acreditar o suficiente nele, nem iam buscar através da Bíblia, que é a palavra dele, que ele deixou os médicos para essas pessoas que não acreditam o suficiente, que ele deixou, infelizmente, a cadeia para as pessoas que forem transgredir as leis dos homens aqui na terra. E também a de Deus, né? Porque matar, roubar, está na Bíblia que é errado e que tem punição, tem consequência para isso. Tudo que a gente faz que é errado aqui para os padrões humanos, também é errado para os padrões de Deus e tem as consequências. Aí Deus deixou a cadeia para aquele que anda infringindo a lei, fazendo o que dá na cabeça. Mas é isso que Deus quer? Não. Mas Deus deixou isso para ver se lá na cadeia aqueles que fazem o mal, lá eles caem em si, eles reflitam e vejam que o mal que eles fizeram para os outros voltou para ele mesmo. Você está me entendendo como é que é a vida? Pois a vida é assim. Aí Deus deixou os hospitais para as pessoas se internarem por causa de um problema de saúde. Por quê? É isso que Deus quer? Não. Mas Deus deixou porque ele sabia que muitas pessoas não iam recorrer somente a ele. Não iam procurar na sua palavra os seus direitos, como eu já falei aqui alguns dias atrás. Os direitos que a humanidade tem, que elas não desfrutam porque não conhecem. Lembra que eu falei assim? O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Dos seus direitos. Qual é o seu direito? Está tudo aqui na Bíblia. Os direitos do ser humano, mas também os deveres. Tá bom? Vamos lá na Bíblia.
O título diz assim, ó, Zaqueu, o publicano. Esse é o título, tá? Onde missionária? Em Lucas, capítulo 19. Então, vamos começar do versículo 1 até o 9. Rapidão aqui, para não tomar muito o seu tempo, tá? Diz assim, ó, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus ia dando continuidade à sua viagem. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ou seja, nessa cidade chamada Jericó, existia um homem por nome Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, ou seja, ele era um dos chefes das pessoas para aquela época da sociedade importante. Ele era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ou seja, mesmo ele sendo rico, sendo importante, mas ele se preocupou em conhecer, em saber quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era pequeno no tamanho. Ele não estava conseguindo ver Jesus, mesmo ele querendo. O 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Ele teve o cuidado, como ele disse assim, olha, eu não vou conseguir ver Jesus, por causa que tem muita gente, eu sou pequeno, mas eu vou subir nessa árvore, porque lá de cima eu vejo Jesus. Ele só queria ver quem era Jesus. Porque havia de passar por ali. Ele tinha certeza que se ele subisse naquela árvore, ele tinha como ver Jesus, porque Jesus ia passar exatamente ali onde estava aquela figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ó, viu-o e disse, Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Quem desceu? Zaqueu. E como? Com alegria no coração. Para quê? Para receber Jesus. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, diz para quem? Para Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho roubado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Zaqueu através daquela atitude dele. A atitude que tomamos, meu povo, tem consequências. Boas para nós mesmos, nossa família, mas também ruins. Olha a decisão que Zaqueu tomou. Aqui, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, ou seja, naquela cidade de Jericó, existia na época de Jesus um homem por nome Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, ou seja, além dele ser rico financeiramente, ele era um dos chefes, entendeu? De uma pessoa importante para a sociedade daquela época. Não é só porque ele era rico, é porque ele era um daquelas pessoas que, tipo assim, como eu falei, tipo um governador, tipo uma pessoa que, para aquela época, importante, e ele era rico. Ó, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha, Zaqueu aqui, ele fez toda a diferença, porque ele era importante para aquela sociedade e ele era rico. Mas ele não deixou que aquela riqueza, o orgulho tomasse conta dele. Ele poderia pensar assim, eu que vou no meio desse povo aí, pobre, sem cultura, sem educação, como a gente diz, que a pessoa pensa que
alguém porque não estudou, a pessoa chama de mal educado, né? Mas a palavra correta de mal educado não tem nada a ver com pessoas que não estudou. Tem pessoas que estudou, mas é mal educado. Não sabe lidar com as pessoas, não sabe tratar bem as pessoas. Mas ele era rico, era importante para aquela época, para os padrões daquele povo daquela época, mas ele viu uma necessidade de conhecer Jesus. Olha aqui, ó. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era pequeno no tamanho. Grande multidão na época de Jesus o seguia, e ele não tinha a mínima possibilidade de se aproximar de Jesus por causa do seu tamanho e das multidões que seguiam até Jesus, mas dentro dele existia esse desejo. Ou seja, como foi Deus quem colocou esse desejo no coração dele, ele procurou de outra forma como fazer para ver Jesus. Olha aqui, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque o havia de passar por ali. Ou seja, ele não deixou outra vez que o orgulho, Zaqueu, um homem rico, um homem importante para a sociedade, subir numa árvore só para ver Jesus, eu não preciso disso. Se ele fosse uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, mas eu vi aqui em Zaqueu a humildade, mesmo ele sendo de condição financeira, rica, mesmo ele sendo importante, uma humildade. Que ele poderia ter colocado o orgulho, né, a soberba, aquilo que ele tinha, que ele era, acima do desejo que ele tinha de ver Jesus. Mas não, ele foi tão humilde que ele pegou e subiu num pé de árvore. A gente chama assim, um pé de pau. Subiu num pé de árvore, só para ver Jesus. Ou seja, dentro dele já havia um desejo de mudar. Olha aqui, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus chegou bem embaixo da figueira, Jesus olhou para cima. Por quê? Porque Jesus sabe de tudo. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ah, tá aqui, ó, um homem que quer me conhecer. Quando Jesus chegou debaixo da figueira, ele olhou para cima. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ou seja, entrar na tua casa. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Zaqueu não estava numa situação muito boa diante de Deus, porque ele cometia algumas coisas. Mas o desejo que ele tinha de ver Jesus já era o suficiente para ter a vida dele transformada. Olha aqui, ó. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Ou seja, ele desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa com alegria. Então, o que Jesus está querendo falar com você? De que forma essa palavra vai chegar na sua vida e na sua casa? Porque Zaqueu desceu de uma árvore e recebeu Jesus com alegria. Então, a pergunta é: como será que esta palavra vai chegar na sua vida? Como será que você vai receber esta palavra? E vendo-os todos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por quê? Porque a fama de Jesus não era boa. A fama de Zaqueu, corrigindo, a fama de Zaqueu não era boa naquela cidade. Zaqueu roubava. Ele era rico, mas era desonesto. Então, quando o povo viu Jesus, um homem santo, se hospedando, entrando na casa de Zaqueu, o povo logo murmurou: olha, ele está entrando na casa de um pecador. Ou seja, mas Jesus veio mesmo, foi para os pecadores. Mas é os pecadores que reconhecem que são pecador e que recorrem a Jesus para ser perdoado, para ser liberto e para ter de Jesus uma nova oportunidade para viver o novo. Todo aquele que confessa os seus pecados, diz a Bíblia, e se arrepende, é perdoado. O que Deus quer do ser humano é o arrependimento, é o reconhecimento que está pecando, que está no pecado, mas que não quer permanecer no pecado e pede a ajuda de Deus para abandonar aquelas práticas, aquela vida que está vivendo. Deus quer isso. A humildade.
Quando o ser humano reconhece que em Jesus tem todo o poder para lhe perdoar, para lhe dar uma nova chance, para apagar os seus pecados, recorre-se a Jesus Cristo e Jesus perdoa. Jesus liberta. Foi o que aconteceu com esse jovem aqui, Zaqueu. Ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, a quem? A Jesus Cristo, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo duplicado. Ou seja, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que Zaqueu também se sentaram, aí Zaqueu reconheceu, ele se levantou e disse, Senhor, eu dou, ou seja, eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele se arrependeu daquela vida que ele vivia de roubo, porque Zaqueu roubava. Mas ele se arrependeu quando ele viu a oportunidade de estar diante do Deus vivo, porque Jesus era o próprio Deus aqui na terra quando ele esteve aqui. Ele teve a oportunidade de viver uma vida nova e ele não perdeu essa oportunidade. Ele se levantou, tá aqui, ó. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, referindo-se a Jesus, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, roubado alguém, o restituo quadruplicado, que é 4 vezes mais. É isso que Deus quer da humanidade. Que a humanidade decida abandonar o pecado e viver uma vida correta diante de Deus. Mas para isso é preciso que as pessoas tenham humildade para reconhecer que elas estão separadas de Deus por causa do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa de uma vida errada é sofrimento aqui na terra, porque tudo tem consequência. E depois, se essa pessoa morrer nessa prática, não tem salvação, porque é o pecado que separa o ser humano de Deus. Mas Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade, a única que ele teve, ele aproveitou. Ele resolveu dar metade dos bens dele aos pobres, disse isso para Jesus, e se ele tinha roubado alguém, ele ia devolver quadruplicado, que é 4 vezes mais. Ou seja, ele se arrependeu e tomou uma atitude de não mais roubar, de não mais continuar com aquela vida que ele vivia. É isso que Deus quer do ser humano. O arrependimento, o abandono, o reconhecimento que está no pecado, que está na falha, que está no erro. Busque em Deus, em nome de Jesus, a libertação, o perdão de Deus. E aí, se não praticar mais, está perdoado para Deus, que é o que Deus quer. Quando alguém confessa e abandona, para Deus está perdoado. Deus não tem mais essa pessoa como inimigo. Aquela pessoa, a partir do dia que confessa, que abandona o seu erro, o seu pecado, aquela vida velha, para Deus, ele abandonou, ela abandonou, está perdoado. Olha aqui, o 9. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus, ele veio exatamente para isso, para perdoar o ladrão, para perdoar a prostituta, para perdoar o homossexual, para perdoar aquele que vive no adultério, para perdoar qualquer tipo de pecado, aquele que está usando droga, aquele que está matando as pessoas, está assaltando, está roubando, aquele que está fazendo os piores tipos de pecado aqui na terra. Jesus veio para isso, para esse tipo de gente, para perdoar, para libertar, para transformar, para tirar aquele mal que está usando aquelas pessoas a fazerem ou a terem atitudes que está trazendo sofrimento para elas mesmas. Porque quando alguém toma a atitude de fazer o mal, quem primeiro recebe o mal, o resultado daquilo, é a pessoa que está nessa prática. Jesus veio para isso, para perdoar, para libertar, para transformar, para restaurar, para restituir uma nova vida àquela pessoa que está sofrendo bastante, porque quem faz o mal não tem paz. Quem faz o mal vive sobressaltado, qualquer hora ser preso, qualquer hora alguém lhe matar. Não tem sossego, minha filha, meu filho. Então o recado de Deus nesta tarde é: volte-se para mim e eu vou me voltar para você.
Confesse que você está pecando, que você está errado, que essa direção que você está levando vai lhe trazer grande sofrimento. E se você morrer nessa situação, não tem como eu lhe salvar. Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas é aqueles que se arrependem, que reconhecem, que estão na contramão das coisas e que precisam mudar. O que a Bíblia diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio a sua impiedade, ou seja, o seu erro, e o homem maligno os seus maus caminhos, e se converta ao Senhor, porque ele é rico e grande em perdoar. Ah, missionária, mas se eu errar de novo? Peça perdão, peça graça, peça a favor de Deus e continue, não pare. Não, nessa caminhada você cair, como a gente diz, levante-se, confesse de novo e continue a jornada. Não fique caído, prostrado, porque você errou outra vez. Confesse outra vez a Deus, peça perdão e continue. Só não pode ficar prostrado. Porque caí, porque pequei, agora não vou mais à igreja, agora não vou mais na casa do irmão, porque estou em pecado. Não. Jesus, se você confessar de novo, se humilhar, pedir perdão, ele lhe perdoa. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar. A diferença é que quando a gente recebe Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, a gente já não vive mais nas mesmas práticas. A gente não vive mais. Mas de vez em quando a gente vai errar. De vez em quando a gente vai falhar. De vez em quando a gente vai escorregar no tomate, como eu disse aqui um dia desse. Mas é pedir perdão e continuar. Senão você não vai chegar no céu, porque no primeiro erro, na primeira falha, você ficou caído, prostrado, não buscou em Deus ajuda para se levantar. É confessar, digo, olha Deus, eu não vigiei, caí, pequei, e não estou tendo forças para me levantar, estou desanimado, estou fraco, porque o pecado, ele enfraquece a gente, espiritualmente falando. Mas eu estou aqui confessando, Pai, que pequei, que errei, mas que quero o teu perdão. Me perdoa e torna a restituir a alegria da salvação. Porque eu quero ter paz, meu Deus. Eu sei que essa paz ela só vem com a minha obediência à tua palavra. Me ajuda, Espírito Santo. Restaura-me, cura-me, transforma-me, liberta-me de todo mal. Eu te peço, Deus, confessa em nome de Jesus uma nova oportunidade. E sempre que você falhar, cair e errar, confesse a Deus em nome de Jesus. E busque nele a força para você não permanecer naquelas mesmas práticas. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra foi falada. Eu sou um ser humano, Pai. Não posso convencer ninguém, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do teu Espírito. Mas eu quero lhe pedir, Espírito Santo, que aonde esta palavra entrar, entre também, Pai, a tua misericórdia. Entre também, Pai, a tua graça. Entre também, Espírito Santo, o entendimento desta palavra, Pai. Que haja salvação na vida desta pessoa, na casa dela, na família dela. Que o Espírito Santo dê a eles o arrependimento, Pai. Como o Senhor deu a Zaqueu. Não permita, meu Deus, que esta palavra entre nesta casa, nesta família e não aconteça nada. Porque o Senhor é Deus de coisas novas. Eu entrego, Pai, a vida de todos que vai me ouvir nas tuas mãos. Creio que o Espírito Santo já está trabalhando na vida dessas pessoas para abrir os olhos espirituais delas, para jogar por terra todas as cadeias e grilhões que estavam prendendo a mente, os pensamentos e sentimentos desta família, desta pessoa, já está sendo quebrada, anulada, repreendida no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quem está precisando de uma porta de emprego aberta, abra essa porta de emprego, Pai. Quem está precisando de união na família, de paz, que o Espírito Santo traga esta união na família, traga paz. Meu Deus, aquele que está sem direção, sem rumo, Pai, está precisando de um socorro, não sei em que área. Socorre, Pai, dê direção, cobre com teu sangue. Pois eu entrego essas pessoas que vão me ouvir daqui a alguns minutos, algumas horas, Pai, nas tuas mãos. Que o Espírito Santo toque
para curar das enfermidades físicas, para curar das enfermidades espirituais, para trazer libertação em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém.